Bom dia, passando aqui mais uma vez no Ministério Farol para Famílias, em finalzinho do mês de janeiro, início do mês de fevereiro, a gente vai estar abordando, vou estar trazendo aqui para vocês uma série com 6 temas a respeito de compromissos e falar um pouquinho desses compromissos numa tentativa de melhorar o convívio do seu lar, melhorar a comunicação, melhorar o vínculo entre o casal e entre os filhos. É um treinamento para que nós possamos crescer como família, fortificar os alicerces do nosso lar e começar a criar memórias, não somente memórias afetivas, mas criar memórias, registros de bons momentos em família. Então, o primeiro que a gente vai estar tratando, que é esse episódio de hoje, esse tema fala a respeito de compromisso com a unidade familiar. E aí eu te faço uma pergunta: você é comprometido com a sua família? Lá em Efésios 4:3, a palavra de Deus diz assim pra gente: façam todo o esforço possível para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu vou repetir, porque possível fui eu que coloquei, então não faz parte ali da Bíblia, mas é nesse sentido: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Por que fazer esse esforço? Por que trazer essa unidade? Para que a harmonia de Deus, a presença do Espírito Santo, ela esteja dentro do seu lar e faça, não somente de você, mas todos os membros da sua casa, essa unidade, esse crescimento, para que a sua família, ela não somente se destaque como uma família valorosa, mas que cada um dos membros tenha orgulho, tenha alegria, tá? Orgulho no sentido de alegria, de pertencer a uma família cristã, pertencer a uma família idônea, pertencer a uma família no qual você sente vontade, sente desejo de todo dia, quando termina o seu trabalho, voltar para casa. Todo dia, quando você está na rua, você lembra: poxa, em casa eu tenho uma comidinha boa, eu tenho pessoas com quem vou conversar, eu tenho com quem trocar ideias. Isso faz uma diferença muito grande. Então, para que haja essa unidade na família, nós precisamos que todos os membros, eles estejam comprometidos com essa unidade. Em uma família, todos estão no mesmo time. Então, todos estão jogando do mesmo lado. Ou vencem como time ou perdem como time. Não tem essa história de que um ganhou e o outro perdeu. O que você faz para o outro, na verdade, você está fazendo para si e para sua família. No início do meu casamento, havia uma sede de disputa entre eu e Alexandre para nós mostrarmos quem era o melhor, quem fazia melhor, quem era o mais perfeito, quem conseguia alcançar um potencial, quem tinha mais amigos, quem conseguia resolver as questões de uma forma mais ágil, mais hábil. E isso foi muito ruim. Então, nessa época, nós estávamos jogando em times diferentes, porque não fazia parte da nossa família isso. E a tendência foi que a nossa família sempre perdia, né? A gente não estava jogando do mesmo lado. E nós aprendemos com o andar da caminhada, com o tempo de convivência, com os ensinamentos que nós tivemos dentro da palavra de Deus, que Deus foi inspirando a gente também. Aprendemos que se anteriormente a gente não estava jogando do mesmo lado, nós estávamos perdendo. Hoje, como eu falei para vocês anteriormente, né? Jogando, ganhando ou perdendo, nós estamos do mesmo lado. Então, a nossa família, jogue para ganhar, jogue e infelizmente perca, nós estamos sempre do mesmo lado. Eu vou dar um exemplo para vocês, que recentemente eu levei o Alexandre para o cinema. Eu falei para ele: eu queria assistir um filme tal filme é bom, eu não vi crítica nenhuma ruim, vamos assistir o filme. E nós fomos. Gente, foi uma decepção. O filme foi horrível, foi muito ruim. Eu fiquei muito chateada com o filme, mas não houve briga da nossa parte por causa de uma escolha ruim. Pelo contrário, nós perdemos no quesito filme, mas nós ganhamos em companhia, nós ganhamos pelo relacionamento, nós ganhamos porque dividimos o milkshake, nós ganhamos porque conversamos, o lanche foi muito bom. Então, é nessa situação, é nessa sintonia que eu tô falando. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. Assim fala Provérbios 11, versículo 17.
Bom, um aspecto do casamento que é constantemente ignorado é o fato de que Deus ele tem profundo interesse na união familiar e principalmente, né, que essa união familiar dê certo. Então, depois da criação de Adão, quando Deus cria Eva para que o homem não ficasse só, ele cria alguém da mesma espécie, com características, com uma forma, com um jeito diferente do masculino. Ele cria o feminino para que Adão tivesse ali uma auxiliadora idônea, alguém que trabalhasse com ele na mesma missão, tendo jeitos e apetrechos diferenciados, mas que os dois juntos se completassem. Então, em Mateus 19:6 fala assim pra gente: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Observe que quando Jesus fala isso pra gente, ele não está dizendo, portanto, a quem Deus uniu, e sim o que Deus uniu. Então Deus é parte desta aliança, ele é parte dessa aliança de casamento e, portanto, cabe a nós tentar fazer o melhor para esse relacionamento dar certo. Não necessariamente o que é aparentemente melhor para cada um dos indivíduos. E nesse conceito de compromisso de unidade familiar, todo cônjuge, ou um bom pai, ou uma boa mãe, ele precisa entender que muitas vezes é necessário para a preservação da unidade familiar que se diga não. Existem situações na vida que nós, como pais, que já passamos por algumas situações, temos uma certa vivência, vemos que aquilo não vai dar certo, não faz parte daquele contexto. E aquilo pode trazer um perigo para a família, pode trazer uma desarmonia. Então, o dizer não nesse sentido é um sinal de amor. Ele faz parte de um processo de amadurecimento e crescimento. Nem todas as decisões que nós tomamos dentro da nossa casa, elas vão agradar a todos. Isso é fato. E da mesma forma como não é fácil você praticar aquilo que você fala. Então, por que é tão difícil? Porque o ser humano ele não quer sair perdendo. Não é da índole do ser humano ter esse processo de perda. Mas aí entra a fagulha divina, aí entra o dedo de Deus. Por quê? Sempre que tentamos equilibrar os gostos e as preferências de todos do contexto familiar saem abençoados. E muitas vezes acontecem situações que nós, como pais, por já termos, como eu falei, né, já experiência, maturidade, um certo discernimento, para não ver o nosso filho cair numa cilada, ter vários problemas, ter dificuldades futuras, é necessário muitas vezes que nós digamos não. E muitas vezes, como casal, nós, para beneficiar o outro, e vamos acabar sendo beneficiados, que foi o que eu comentei, que eu vou comentar daqui a pouco, muitas vezes, às vezes, nós precisamos abdicar de alguma coisa que eu acho que para mim seria maravilhosa em prol do outro. Em um casamento, quando um se doa em prol do outro, cada qual não perde a sua identidade. O eu não se perde. O eu tão somente fortalece o nós, e o nós fortalece o eu. E assim os dois são realmente uma só carne. E como é uma série que nós estamos trabalhando em cima de questões que eram devocionais, você pode responder para mim nesse momento, sua família é unida? Vocês formam uma família unida? Muitas vezes nós pensamos e agimos em prol do todo, ou eu penso em prol de mim mesmo, ou de alguma coisa que somente eu acho que vai ser bom para a família inteira. Vamos pensar um pouquinho nisso, porque caso essa resposta seja negativa, ainda dá tempo para que essa unidade ocorra. Ainda dá tempo de se consertar algumas coisas dentro da família para que essas memórias, para que essas vontades, esse querer, esse desejo de estar participando em unidade, ele exista. Eu queria aproveitar esse momento para poder fazer uma oração contigo. Uma oração de transformação, uma oração de mudança, para que essa comunhão, né, que existe, essa comunhão familiar e esse compromisso com a família, ele se fortaleça a cada dia. Senhor,
nós somos gratos, muito gratos, porque a família e a criação de pensar numa família, dessa união familiar, ela veio de Ti. Nos faz um contigo. E obrigada, Senhor, por pensar em nós, não sozinhos, mas como um todo, e por não nos deixar sozinhos também. Obrigada porque nós temos uma família, somos um casal, nós temos filhos. Obrigada, Senhor, porque tudo isso completa o Teu plano sobre as nossas vidas. Que haja da nossa parte, Senhor, um compromisso sincero, genuíno, Senhor, fiel, para que nós não sejamos abalados por nenhuma circunstância e possamos completar, Senhor, a missão que Tu tens destinado para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a firmar esse compromisso contigo. Te amamos, te agradecemos, pois cremos, Senhor, que Tu está conosco sempre e não nos abandona nunca. Obrigada pelo Teu amor para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você me acompanhou aqui até agora, acompanhe os outros vídeos que nós temos, me siga no canal, ative, né, as notificações para que você possa estar recebendo e que Deus possa estar te abençoando a construir, né, um lar edificado sobre a rocha, que possa construir um lar farol para iluminar outras famílias e que esses compromissos, primeiramente, você não faça só com você e seu cônjuge, você faça com você e Deus, para que Ele te abençoe e te ajude naquilo que sua família precisa para poder crescer na presença do Senhor. Amém? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo.